Eu vou ler no segundo capítulo de 2 Pedro, começando no versículo 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e desprezam os governos. Atrevidos e arrogantes são eles, não receando difamar as autoridades. Eu estava lendo hoje de uma artista de rock que disse que desde quando era criança ela desejava ter relação sexual com o Espírito Santo. É isso que este versículo diz: eles não receiam difamar os dignatários. Quando os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, também serão destruídos na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E Pedro termina com esta declaração: filhos malditos. Deus nos ajude. Estamos vivendo numa época em que estamos vendo filhos malditos. Eu desejo falar hoje, e faço com tristeza de coração, sobre o maior flagelo de Satanás. O maior flagelo de Satanás. Curvem a cabeça, Pai Celestial. Ao ministrar hoje, eu tenho consciência da minha incapacidade. E eu te peço que me des força física. E eu te peço a poderosa unção do Espírito Santo. Aleluia. Que não só tu me unjas para pregar, mas unjas estes que estão aqui para ouvir e receber tua palavra, que pode salvar a sua alma. E eu te peço tudo isso no nome de Jesus, ó Deus, que a palavra toque os milhões de jovens que estão sendo levados pelo próprio Lucifer à morte prematura e ao inferno. Traze-os de volta, ó Deus, traze-os de volta. Eu peço isso no nome de Jesus, amém e amém. O tema que Deus me deu para apresentar hoje é rock and roll, o maior flagelo de Satanás. Eu conheço este assunto, mais talvez do que a maioria poderia sonhar ou julgar. Simplesmente porque o meu primo, junto com Elvis Presley e Chuck Berry, que realmente iniciaram o rock and roll nos anos 50. Jerry Lee Lewis. Ele é o filho da irmã de minha mãe, fomos criados juntos, ele e eu aprendemos a tocar piano juntos naquele mesmo instrumento. Tocávamos na igreja, tocávamos aqueles hinos lindos, maravilhosa graça. Eu tenho uma casa, Jesus segura minha mão, a Rude Cruz e muitos outros. E eu pude acompanhar o início disso que tem infelicitado mais a juventude do que qualquer outra coisa no mundo em um muito breve período de tempo.
Eu vi essa música que começou mal e degenerou até se tornar insuportável hoje. É difícil e duro para mim falar sobre este assunto, porque eu conheço muito bem suas origens. Como resultado, minha família foi arrasada e eu assisti a muitos enterros, porque o salário do pecado é a morte. Vi como o rock destruiu meu primo. E só com a ajuda de Deus, só pela misericórdia de Deus, ele ainda está aqui. E eu espero que ele ainda volte, apesar de tudo que o inferno e os demônios e Satanás podem fazer. Não estou aqui hoje para atacar certos artistas ou grupos de rock. Vocês vão me achar um pregador esquisito. Tenho tentado seguir a orientação do meu mestre. Ao tratar-se de pessoas que eram sarcásticas com Deus, Jesus Cristo era sarcástico com eles. Chamou Herodes de raposa. Quando se tratava dos guias religiosos que deveriam conduzir o povo para Deus, mas que eram hipócritas, os fariseus, Jesus não tinha senão críticas pesadas para eles. Vocês se admiram que eu pregue com tanto ardor contra esses chamados pregadores, que são um pouco mais do que ateus, lobos vestidos de ovelhas. Meu mestre fez a mesma coisa. Mas quando se tratava do pecador perdido, mesmo do endemoniado, quando se tratava do pecador tateando em densas trevas, ele não tinha senão compaixão. Nem eu te condeno, ele disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Por isso hoje eu não ataco, é provável que nem diga um nome desses grupos de rock and roll. Eu poderia, minha equipe reuniu bastante material para eu pregar 25 mensagens. Mas eu me entristeço por esses milhares de artistas que têm sido levados por Satanás pelos caminhos das trevas. Quase todos conhecendo pouco ou nada de Deus, tentando ganhar popularidade, os prêmios, as riquezas, a fama, e Satanás os vai desviando, usando-os para destruir incontáveis milhões de almas. E muitos deles nem mesmo sabem o que estão fazendo. E a outra razão porque eu não uso o nome deles, eu não quero mencionar o que eles dizem, é que eu não desejo glorificar Satanás. Eu liguei para uma emissora há pouco tempo e um dos grupos grandes de rock tinha estado em certa cidade. Uma das noticiaristas, creio que por 10 minutos, ela falou quase que com a adoração desse grupo. Era como se ela estivesse falando dos deuses. Era como se estivesse falando do próprio Deus. E duvido que ela tivesse tido tanto respeito com Deus como se teve com esse grupo de pessoas que se chamam de músicos e artistas. E eu estava assistindo e pensando, minha senhora, eu não sei se a senhora tem filha ou não, mas se tivesse, e ela estivesse na companhia desses de quem você fala com tanto ardor e entusiasmo,